Fala, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael de História. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para essa nossa aula online, ainda em tempos de pandemia, mas não menos importante. Quero convidar você a participar dessa nossa aula com muito carinho, com muita coragem, com muito entusiasmo, porque o mais importante de toda a nossa vida é o conhecimento que a gente consegue adquirir na escola, tá bom? Então, conto com a participação de vocês. E para começar a nossa aula, nós vamos ouvir uma música, porque essa música que vamos ouvir, a pessoa que vamos ver no vídeo também, tem tudo a ver com a temática dessa nossa aula de hoje, tá joia? Então o professor vai aqui compartilhar com vocês o vídeo, tá joia? E aí a gente dá continuidade à nossa aula. Muito bem, pessoal, muito bem, muito bem. Nós damos, então, início, né, à nossa aula sobre África, raízes de uma grande história. O professor quis começar essa nossa aula com essa música para vocês, para que nós pudéssemos desmistificar desde já, para que a gente pudesse o quê? Desacreditar em algumas ideias, não é? Que a África é apenas pobreza. E nós vamos ver ao longo das nossas aulas que a África tem sim as suas pobrezas, que a África tem sim as suas dificuldades, que a África tem sim todas as suas fragilidades, mas que a África também é um local de gente talentosa, é um local de arte bonita, e é um local que tem tudo a ver com a gente, porque a nossa raiz brasileira, ela se dá a partir também da presença dos negros africanos aqui, que infelizmente foram escravizados, mas que hoje continuam lutando por um respeito e uma valorização. Então, seja bem-vindo a essa nossa aula sobre a África. Primeiro elemento, né? Primeira coisa que o professor quer dizer para vocês é que a África, ela é considerada como o berço da humanidade, né? Por que, professor, considerada como o berço da humanidade? Isso porque o fóssil mais antigo, né? O resto mortal de um ser humano mais antigo, com o carbono 14, que é uma substância, né, que nós temos dentro dos nossos ossos, de maior número de idade, se encontra dentro do território africano. Então, acredita-se que, por essa datação, nós também podemos dizer que a África é o berço da humanidade e que esses primeiros seres humanos que fizeram parte dessa espécie que evoluiu ao longo do tempo, né, que nós já vimos aí ao longo das nossas aulas de história, eles surgiram então nesse continente. E também é muito importante a gente entender as migrações, né,
que desde os primeiros tempos esses povos foram povos remotos, que sempre migravam de uma região para outra, né? Eles também eram nômades. O que significam os nômades? O que significa o nomadismo? Pessoas que não fixavam moradia em um lugar só. Algumas comunidades africanas, alguns povos africanos também transitavam de uma região para a outra, tá bem? Então, a gente precisa entender alguns aspectos históricos, ou seja, alguns itens da história, né? Quando a gente fala em história da África, primeiramente a gente precisa ter uma ideia de quem está contando essa história. Porque a gente muitas vezes tem essa visão eurocêntrica. Professor, o que é uma visão eurocêntrica? A gente tem muitas vezes essa visão que é contada por aqueles que escravizaram, por aqueles, né, que foram imperadores sobre os escravos africanos por muito tempo. Então a gente também tem que tomar muito cuidado sobre aquilo que falam sobre a África, sobre aquilo que falam sobre os povos africanos, né? Foi um continente que sofreu grandes mazelas, que sofreu com o colonialismo, né, e o neocolonialismo do europeu. Então a gente precisa também tomar muito cuidado, né? Principalmente alguns diziam que os escravos eram preguiçosos, que os negros não queriam trabalhar. Não era bem assim. A história foi totalmente diferente e nós vamos ver ao longo desse bimestre, de fato, o que aconteceu com esse povo. E algumas pessoas ainda dizem assim, mas eles foram escravizados porque eles não sabiam fazer nada. Muito pelo contrário, eles dominavam a agricultura, eles dominavam técnicas de mineração, eles já trabalhavam com a exploração do ouro, com a metalurgia, eles eram agricultores, eles possuíam suas comunidades, mas eles não foram respeitados pela cultura do europeu, né? Fora que também eles tinham conhecimento aí de astronomia e medicina. Então, pessoal, é muito importante a gente compreender que a África tem sim a sua cultura, que a África tem sim o seu valor e que os povos africanos, eles não eram atrasados, tá bom? A África não é um país, tá joia, pessoal? Esse é outro elemento que o professor gostaria de relembrá-los nessa nossa aula. Quando a gente fala em África, nós falamos de um continente, né? Um dos 6 continentes do mundo, sendo que ele é o terceiro maior em expansão, né? Extensão territorial. Esse território da África ele se estende aí por mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, o que ocupa aí 20% da região continental da Terra. E ali no continente africano vivem mais de 1 bilhão de pessoas. Então, quando a gente fala em África, a gente não está falando de um país, nós estamos falando de um continente. E dentro desse continente aí tem um país específico chamado África do Sul, tá bom? Mas a África em si, ela é um continente. E isso faz o quê? Isso faz com que a África seja o segundo país mais populoso entre os demais. Lembrando da diferença, o que é populoso, pessoal? Populoso é a quantidade total de um país ou de uma região, tá? E o povoado é a divisão dessas pessoas por quilômetros quadrados. Nem toda região populosa é bem povoada. Uma região pode ter um quantitativo geral de pessoas bem grande, mas na sua divisão ali nas áreas da sua região, uma cidade, uma região pode ser mais bem povoada do que a outra. Então, para um país ser populoso e povoado, a sua divisão de pessoas tem que ser um tanto quanto igualitária, tá bom? Então fica essa diferença também. Quando falamos de África, a gente não fala de uma região que fala de apenas um idioma, né? Então o professor coloca aqui nesse slide para vocês conseguirem perceberem que existe uma grande diferença, uma grande variedade também linguística e de idiomas para os africanos. Os países são 54 países e 7 territórios independentes. Aqui o professor coloca para vocês também um pouquinho da projeção desse mapa, né, com os países e as suas capitais, para que vocês possam entender também um pouquinho mais. E as regiões da África. Então, a África ela é dividida aí em África Setentrional, África Oriental, África Meridional, África Central e África Ocidental, né? A África Setentrional é tida como África do Norte, e a África Meridional ela é tida como África do Sul. Então é muito importante vocês se atentarem, e o professor vai trabalhar isso divididinho, bem fragmentado nas próximas aulas para que vocês entendam. A África ela não é um território por igual, equivalente, tá? Com isso, os costumes não são 100% iguais,
a cultura é predominante, mas existem diversos povos e que cultivam a sua cultura também de maneiras diferentes, climas, vegetações, formações, né, geográficas diferentes também. Então a gente precisa entender o continente africano como algo diversificado e não igual, e não uniforme, tá bem, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá joia? E o professor espera que tenha sido proveitoso para vocês, que vocês tenham expandido um pouquinho a curiosidade para aprender um pouco mais sobre a África. Vocês têm agora uma atividade para fazer, tá joia? Espero contar com vocês nessa atividade e até a próxima aula, onde a gente vai aprofundar o nosso conhecimento sobre um pouquinho de cada parte dessa divisão da África, tá bem? Fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.